estou muito feliz de estar aqui nessa tenda maravilhosa, vendo todos esses painéis do cinema brasileiro. Tem um filme lá, eles não usam black tie, eu fiz esse filme. Eu devia estar naquele bolo lá, atrás do Milton Gonçalves, o Milani do lado. Um filme que reuniu todo o pessoal da época que fazia movimento político, que participava fervorosamente da mudança da ditadura militar. A gente fazia um esforço muito grande para vencer os militares. A gente não conseguiu, mas conseguimos muitas outras coisas. Inclusive fazer um filme belíssimo como Black Tie, de uma obra do teatro, que eu também já tinha participado, o teatro da montagem. E ver todos esses atores maravilhosos que estão aí. O Vilaça, o Vilaça, o Bandido da Luz Vermelha. Quando eu entrei para a Escola de Arte Dramática, a gente fazia um teste de representar. Então a gente levava um texto dramático e eles lá davam uma comédia para a gente representar. E o Vilaça foi o que fez a réplica para o meu exame de admissão na Escola de Arte Dramática. Depois ele se tornou um ator, fez esse filme maravilhoso e já nos deixou, está lá no outro andar. O Milani também, ali do Black Tie, já foi para o outro andar. Marília Pera, com Pichote, que eu acabei conhecendo quando eu fui fazer o Beijo da Mulher-Aranha, que eu participei. Bom, só para dar uma situada nesse universo cinematográfico, da qual eu também não sou muito assíduo, não. Eu sou um ator meio bissexto em cinema. A minha praia maior é o teatro. Foi onde eu me formei, onde eu usei todas as técnicas do teatro. A minha formação é teatral, na Escola de Arte Dramática, do saudoso Alfredo Mesquita. A escola ficava ali onde hoje é a Pinacoteca, do lado da Estação da Luz. E eu me lembro que foi um sacrifício muito grande para estudar naquela época. Eu trabalhava aqui na Barra Funda de desenhista. Aí tomava um trem, morava em Santo André. Tomava um trem, só para dar uma ideia de que como é possível vencer as peripécias da vida, as dificuldades. Tomava o trem em Santo André, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vinha aqui na Barra Funda, trabalhava até às 5 horas, 5h30, tomava o trem, volta, parava na Estação da Luz, descia na Estação da Luz, atravessava a rua onde tem a Pinacoteca, onde era a Escola de Arte Dramática. Eu entrava na escola às 7 horas, 6h30, 7 horas. A escola fornecia para os alunos uma sopa, a gente tomava sopa, entrava na aula, saía às 11 horas da noite. Só que eu e mais outros colegas de Santo André saímos 10 para as 11, porque o último trem para Santo André era às 11 horas. Então a gente saía na disparada para pegar o último trem. Me lembro que a gente tinha como colegas desse mesmo horário estudantes do Largo São Francisco, que quem chegava primeiro na estação segurava a porta do trem para esperar todos descer, até os colegas da São Francisco, para a gente não perder o trem e ficar dormindo no banco da estação. E aí voltava para Santo André, dormia e o dia seguinte a mesma coisa. E nesse espaço a gente decorava texto da escola. Chegava em casa, decorava, já caindo ao subsono, tinha que decorar o texto para o dia seguinte fazer prova de técnica vocal. E foi isso durante 3, 4 anos, trabalhando de segunda a domingo, porque aos domingos, aos sábados e domingos, mesmo que não tinha aula, íamos para a escola para fazer trabalhos paralelos. Foi uma vida de muito sacrifício, mas hoje eu posso dizer para vocês que valeu a pena, porque hoje eu sou um ator que
consegui fazer uma carreira. Hoje eu posso dizer que eu sou um profissional da minha área, com muito orgulho. Tenho um currículo bastante grande, 55 peças, umas 20 e tantas novelas, uns 20 e tantos filmes. E por quê? Porque aquela base que eu obtive no meu estudo, no meu trabalho, no meu sacrifício, resolveu a minha carreira. Hoje, então, e um profissional, ele é um bom profissional quando ele faz o seu trabalho com prazer, com tesão. Quando ele pega um trabalho, é a primeira coisa que vai, como se ele não tivesse nunca feito nada, porque essa é o artista. Cada trabalho do artista é uma descoberta nova. Nada anteriormente valeu a pena, porque aquele trabalho vai ser o melhor de todos. Vai ser o melhor papel no cinema, vai ser o melhor papel no teatro, vai ser o melhor papel na televisão, vai ser o melhor livro que a gente vai ler. Tudo para nós tem que ser novo, tem que ser fresco, tem que ser uma coisa que te envolva na sua emoção. E quando qualquer trabalho você se envolve emocionalmente, muito trabalho, a vantagem tudo fica mais fácil. Que é diferente daquele cara que pega o trabalho e já fica xingando, assim, pô, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que levantar agora para ir fazer aquele trabalho. Não adianta, aí o trabalho não vai ser legal mesmo, né? É como qualquer atividade nossa. Vocês que estão aqui começando, descobrindo os caminhos do cinema, esse é o momento maior. Esse é o momento inesquecível. Esse é o momento que jamais vocês irão esquecer, assim como eu não esqueci os meus primeiros passos na escola de arte dramática. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não tinha uma grande formação intelectual quando eu entrei na escola de arte dramática. E todos os meus colegas, eles eram muito bem vividos. Eles eram eu era um operário, eu trabalhava. Eu não tinha uma formação intelectual, assim, conhecia os grandes atores. E na biblioteca da escola de arte dramática, não tinha quase livros em português, tinha livros em francês, em espanhol. E eu vi os colegas falando de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Falei, o que eu vou fazer? E aí, mas eu fui trabalhando. Tinha uma aula de... não me lembro exatamente o nome, mas a gente tinha que, para entender um pouco da tragédia grega, a gente tinha que ler alguns livros, a Ilíada, por exemplo, do Homero. É um livro dessa espessura assim. Eu li aquilo, eu não entendia absolutamente nada. Mas por que está escrito isso aqui? E aí tinha exame, eu tinha que... Eu de tão cansado nessa aula, eu dormia em cima desse livro. Eu não conseguia decifrar aquilo. A professora sacava isso, falando assim, olha, a resposta para a pergunta tal está no canto 2, versículo 10, e eu copiava. Porque ela achava que para ser ator, eu não precisava também dominar com muita clareza tudo aquilo. Bom, às vezes eu estou fugindo um pouco do assunto, mas eu vou contando. Se vocês gostarem, tudo bem. Se não, vocês podem dar uma vaia no final. Bom, então, o que é o fundamental de tudo é a base. Se vocês não se dedicarem a esta base, a aprender como manipular uma câmera, como fazer uma luz, como ver o cabelo da atriz se está legal, como ver o figurino do ator, como trabalhar com o ator, respeitar o ator. O ator é o seu principal veículo, é dele, ele que vai passar a sua ideia.
eu sou o diretor, então eu quero dizer isto. Quem vai passar isso é o ator, é a atriz, é ele que vai filtrar o que você pretende. Agora, tem diretores do cinema que não têm esse respeito para o ator. Agora estou levantando a sardinha para o lado do ator. Eu fiz um filme agora há pouco tempo, que ano que vem deverá estar em cartaz, e o diretor, na primeira cena, ensaiamos, aí ação. Comecei o diálogo com o outro ator. Para. Ô, Petrinho, olha, tira esse tom teatral. Tira esse tom teatral. O que será que ele quer dizer com isso? Bom, fazemos de novo. Para, Petrinho, eu não quero esse tom teatral. Até na terceira vez eu parei e falei assim, bom, agora você vai me explicar o que é tom teatral. Não adianta você só falar isso, tem que me explicar o que é. E ele não soube me explicar. Né? Porque aos poucos a gente foi... É difícil o ator, quando começa uma cena, ele precisa descobrir o tom certo da cena. Ele tem que dizer as coisas, às vezes, com certa facilidade na sua interpretação. Ator que vem de longe, ator que vem descansado. Vem para envolver. Vocês não, tem que fazer assim. Bom, enfim, a gente tem que descobrir o tom. O diretor tem que colaborar com vocês. Vocês que serão os diretores do futuro, tem que saber dizer para o ator como é dizer a tal fala, a tal emoção. Senão não adianta ficar só gritando e falando assim, não quero isso, não adianta. Isso não adianta. Bom, afinal, conseguimos fazer a cena. Aí, num determinado momento do filme, ele ficava lá no monitor dele, de repente ele veio no set e falou assim, Petrinho, eu vou te dar um beijo na boca. Foi a maneira que ele achou de me elogiar. Então, essas são as características dos atores. Né? É que a gente nunca também... a gente vê esses grandes diretores internacionais, Bergman, Polanski, a gente fica imaginando como é que esses diretores tratam os seus atores. A gente conhece aqui o Babenco, esse pessoal todo, mas... tem alguns que às vezes não respeitam direito o ator. E o ator precisa ter a confiança. Outro detalhe importante. O ator não pode perceber no diretor insegurança. Se o ator perceber que o diretor está inseguro num determinado momento de uma determinada cena, aí dança. O diretor tem que entrar no set com toda a certeza absoluta do que ele vai fazer. Ele não pode passar nem para o técnico, para o fotógrafo, a sua insegurança. Ele tem que saber. Tem diretor que não consegue transformar uma cena no espetáculo, na cena. Então, às vezes, quem colabora com isso é o fotógrafo, que fala assim, não, olha, é melhor você colocar... E o diretor tem que ter a humildade também de perceber isso. Que às vezes o fotógrafo sabe colocar, posicionar a câmera de tal maneira que fará uma grande fotografia, que fará um grande espetáculo daquela cena. Porque tudo a gente tem que filtrar na base do espetáculo. Os nossos olhos têm que ficar agradável para aquela cena. Por isso que tem que ter uma unidade, né, de luz, de movimento de câmera, de movimento dos atores, e que a fala, enfim. Não adianta você falar, não, eu sou o diretor, então não quero ouvir mais ninguém. Não, o trabalho tem que ser um trabalho de equipe, um trabalho conjunto para que
tudo possa ser resolvido. Eu falava do teatro como a minha primeira formação, porque o teatro ele tem um leque de necessidades de conhecimento que às vezes é bom que se alastra também para as outras, o cinema e a televisão. A formação do ator é baseado no teatro. Ninguém se forma para ser ator de televisão, se forma para ser ator de cinema. O ator, numa escola, se forma para representar o teatro. O teatro é o seu reino. Aí ele presta serviço para o teatro, para a televisão e para o cinema. Claro que sempre há as grandes exceções. Pessoas que, para sua maneira, sua empatia, não precisa... Por exemplo, um exemplo, Marcello Mastroianni. O Marcello Mastroianni dizia nas suas entrevistas: não sei, eu venho aqui, eles me dão, eu decoro o texto, faço, eles acham bom, vou para casa. Meu trabalho é maravilhoso, eu ganho muito bem e não preciso fazer nada. E não precisa, porque ele era aquele ator que de repente fascinava todo mundo. Então esse ator é diferenciado, é um outro tipo. Mas na formação do ator, o teatro é fundamental. E mais, o conhecimento que um ator, na sua formação, precisa, é fundamental para a abrangência de todos os níveis e de todos os formatos. Uma vez eu fiz um filme, um curta-metragem com um jovem da universidade, da USP. Aí eu tinha que terminar de filmar com ele e tinha que fazer um espetáculo que eu estava fazendo. Ele vira para mim e fala assim: o que você está fazendo? Eu falei assim: estou fazendo uma peça do Beckett, chamada A Última Gravação de Krapp. Ele olhou para mim e disse: Beckett? O que é Beckett? Não, Beckett é um ator irlandês, assim, que é o pai do teatro, do absurdo, do teatro isso. E ele estava se formando na universidade e não sabia o que era isso. Claro que a formação dele também necessitava, mas eu estou dando esse exemplo porque é fundamental, quanto mais possibilidade da gente conhecer autores, né, sempre vai nos engravidar de conhecimentos, né? Descobrir os novos formatos, para quando você for fazer o teu formato, você tem todas as referências necessárias. Bom, estou falando demais? Não, está ótimo. Está ótimo. Vamos abrir para eles perguntarem. Porque o meu repertório está esgotado já. Quer dizer, eu poderia ficar falando um monte de outras coisas aqui, mas eu tenho medo de ficar falando besteira, então eu não gostaria que vocês tivessem essa impressão. Petri, fala uma coisa para mim só, antes da gente abrir a pergunta para os meninos. Quando que você, na sua vida, descobriu que você queria ser ator? Como é que isso veio para você na sua vida? Olha, na verdade eu não sei. Mas é assim, eu morava num bairro muito pobre em Santo André, bairro Parque das Nações. Não tinha nem asfalto na rua, nem luz elétrica. Meu pai, de vez em quando, me levava para ver um teatrinho feito num bairro qualquer. Tinha uma vaga lembrança disso. O meu pai, ele era um operário, somente alfabetizado. Eu tinha um tio que morava no outro lado do bairro, que tinha luz elétrica. Às vezes uma emissora trazia um cantor internacional que cantava lá na rádio. E meu pai, naquele dia, pegava a gente e levava lá na casa desse meu tio para a gente ouvir pequenas áreas de ópera. Aquele homem simples, operário, adorava ouvir ópera. Eu nunca me esqueço
de um cantor italiano chamado Gino Becchi. Vieni per la strada del bosco, il suo nome conosco, vai conoscerlo lá qui. Lembro até hoje disso, ouvindo, me arrepia, ouvindo o cantor na rádio e o meu pai ali, aquele homem simples, já, sabe, fascinado por aquele momento mágico daquele cantor. Acho que foi ali que eu percebi que eu poderia ser um artista. Eu me lembro que aos 7 anos eu tinha uma tia muito pobre, costureira, que costurava para fora para viver, ganhar algum dinheiro na vida. Aos domingos, essa minha tia me levava para um parque de diversões para assistir uma peça infantil. E lá íamos nós. Ela me pegava na mão. Ao chegar no parque, em frente a um palco enorme, os atores em cena, cruzando para cá, para lá. Tinha alguns até que voavam. Zum, zum. Eu olhava para aquilo. A luz que mudava do azul, passava para o dourado. Aí, eu virei para minha tia e falei assim: quanto se paga para ir lá em cima e fazer como eles? Ela virou para mim: nada, bobinho. Só se paga para assistir. Eu achei que a minha tia estava mentindo, porque ela não tinha muito dinheiro. E eu paguei por isso para o resto da minha vida. E foi assim que eu virei um ator. Isso que eu contei é de um autor de teatro que escreveu esse pequeno monólogo de como começar a carreira de um ator. Mas, então eu estava falando lá, bom dia, eu em Santo André, estou indo para... Eu morava de um lado, que Santo André era dividido, do lado de cada linha e do lado de lá da linha. Do lado de cada linha era a pobreza total, né? O lado de lá já era a cidade e tal. E um dia, indo para esse lado da cidade, eu vi que estava tendo um movimento muito grande numa rua ali. Aí eu parei, e o que estava acontecendo? Estava tendo uma filmagem da Vera Cruz. O que era essa filmagem? Onde era uma loja de móveis, eles tinham trocado a aparência da loja, cenografado como se fosse um banco. Saindo dessa loja para ser filmado, o Alberto Russell, ator brasileiro, muito famoso na época, que fez o Cangaceiro, saía e fora, sentado na calçada, estava quem? O Benedito Corsi, um ator que era bem a cara de menino. Ali, aí o Alberto Russell chegava, conversava com ele, batia no ombro dele e os dois saíam. E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei tão fascinado. Meu Deus, isso é cinema. Olha, depois a gente vai ver isso lá na tela. Eu me lembro que eu esperei esse filme passar para poder ver aquela cena que eu vi ao vivo. É uma coisa fascinante. Muitos anos depois, eu fui fazer um espetáculo de teatro que tinha como colega o Benedito Corsi. E eu contei isso para ele, e ele chorou, e nós choramos. Porque aquela cena me colocou algo dentro de mim. São coisas que hoje vocês estão aqui, daqui a pouco tem uma lembrança daquilo que fez que vocês tomassem esse rumo. E essa é a melhor coisa da nossa vida. São esses momentos
que faz com que você fale, é isso que eu quero para a minha vida. Eu fui estudar desenho, eu fui estudar tudo, me transformei num profissional de desenho com muito sucesso. Mas o que eu queria mesmo era ser ator. Todos os meus colegas aos domingos iam jogar futebol. Eu ia ensaiar o teatrinho da igreja. Os caras falavam, você é louco, vamos jogar bola, cara. Mas não, o meu fascínio estava naquele teatrinho, simples, modesto, mas era ali que eu me realizava. E hoje, quando eu entro em cena, vocês não podem imaginar o que é isso. Lendo outro dia uma biografia do Laurence Olivier, grande ator inglês, ele conta o pesadelo que ele teve antes de entrar em cena. Ele estava preparado na coxia do teatro, pronto para esperar a deixa dele para entrar. E aí, ele tem um pânico. Ele fala, meu Deus, eu vou esquecer tudo. Eu não vou conseguir lembrar as minhas falas. A deixa está chegando. E agora, o que vai acontecer comigo? Eu estou paralisado. Parece que os meus pés estão criando raízes. Eu não consigo me mexer. A minha boca está ficando seca. Ai, meu Deus, e a deixa? A deixa está chegando, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, por que eu tenho que fazer isso de novo? Eu já devia ter desistido. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou esquecer, eu não vou conseguir. A deixa chegou. Entro em cena. Luz. Harmonia. Eu dou a primeira fala e o meu mundo se realiza. Esta é a sensação do ator quando entra em cena. É este momento que vocês têm que captar no trabalho de vocês. Fazer com que o ator, naquele momento que vai entrar em cena, ele se sinta este prazer. E é só vocês que vão trabalhar com esses atores vão conseguir despertar isso. Tá? Perguntas? Vamos lá. Quem quer falar? Vamos começar com a Raquel. Fala seu nome. Não, vamos na frente. Vem à frente. Meu nome é Raquel. Eu queria saber... Ator e diretor. Eu queria saber se tem alguma área do cinema, da televisão, do teatro mesmo, que você nunca exerceu, que você gostaria de exercer. Alguma Que você função? nunca fez e que você gostaria muito de fazer. Olha, no cinema eu só fiz mesmo como ator e na televisão também. Agora no teatro eu já me aventurei em fazer alguma direção de alguns espetáculos e tal, mas também fiz uma cenografia, né? Fiz cenografia, tanto é que eu tenho hoje meu registro é de ator, diretor e cenógrafo. Algo que você não fez e gostaria de fazer? Olha, acho que não. Eu vejo o trabalho do diretor de cinema, eu fico com pena do diretor de cinema. O que sofre esses caras, porque eles têm uma responsabilidade grande, porque o que eles têm na mão é um projeto, muito dinheiro, custa muito caro. E ele é o dono de tudo aquilo. O cinema é a arte do diretor, não tem jeito. É ele que determina tudo. É ele que vai fazer você ficar como ator legal, a história legal, tudo é ele. E ele tem que tomar conta do universo. Impressionante. E é muita gente. Quando você está no set de filmagem, você olha para frente, você se assusta com a quantidade de gente que tem para fazer um filme. E a tua responsabilidade que está na frente da câmera aumenta em função disso. Assim como também na televisão. Só que a televisão tem muito dinheiro. E o cinema não tem. O cinema paga muito mal todo mundo. Não sei porque vocês querem fazer cinema. Paga mal, muito mal. Porque não tem. Esse é um retrato do nosso país. Muito pouco. E o que é o problema maior? Você faz esse filme com tanta paixão. Agora eu vou dar o lado ruim da coisa.
e pronto, achou que o teu filme é perfeito. Joga para exibir. Ninguém vai ver. E eu estava outro dia conversando com o Zé Wilker, que é um cara ligado a cinema, fantástico. As estatísticas que ele me contou de quantidade de público que vai assistir a um filme é algo estarrecedor. E a população aumenta, agora mesmo saiu aí a nova quantidade da nossa população, aumentou muito, 1 milhão por ano. Mas isso não aumenta a frequência no cinema. E tem absurdos no cinema, de exibição. Por exemplo, eu moro no Itaim, tem um cinema ali, um lugar que tem 6 salas de cinema. E tem um outro cinema mais fora, o cinema de rua, que eles chamam, que tem 2 salas. Toda semana tem, nesse de 6 salas, tem 2 salas que passam o mesmo filme. E no outro cinema de rua, tem uma sala que passa o mesmo filme dessas 2. Uma diferença daqui como ali na rua. Então, a minha lógica é assim, mas por que precisa, no mesmo prédio, passar o mesmo filme em 2 salas e numa outra ali, ter outro? Por que não... Por quantos filmes estão esperando na prateleira para ser exibidos? Eu mesmo fiz um filme, onde eu faço o meu primeiro protagonista, que chama-se O Último Chá, está 4 anos para poder ser exibido, não consegue. Foi feito agora, eu estive em Montevidéu, no Festival de Montevidéu, onde o filme foi convidado para ser mostrado. Então foi a primeira vez que esse filme que eu fiz há 4 anos foi exibido para o público e no Uruguai. Aqui no Brasil, então é terrível. Por isso, desistam antes. Estou brincando. Então, eu queria saber como foi sua passagem no SBT. Como o quê? Como foi sua passagem no SBT, fazendo novela no SBT? Eu fiz... Você sabe, por curiosidade, eles que descobriram, não, eu fui o ator que mais fez novela no SBT. Mas era TV Manchete, não era? Eu fiz muito TV Manchete no Rio de Janeiro. Mas aí depois eu fiz também muitas novelas no SBT. Também fiz na Globo, mas para minha surpresa eu fui o ator que mais fez novela. É a estatística deles lá, que mais fez novela no SBT. É uma casa ótima para se trabalhar. Só que às vezes a cabecinha deles é bem complicada. Eles não gostam de fazer as coisas um pouco mais ousadas. Eles vão naquela coisa mais antiga, mais... Mais uma outra curiosidade. Quando eu era jovem, eu assistia os filmes da Atlântida, como todos nós da minha geração, as senhoras que estão ali provavelmente também assistiram muito aqueles musicais da Atlântica, aquelas chanchadas, Oscarito e Grande Otelo. Quem é que não se divertiu na nossa geração com essa dupla? Cinema da melhor qualidade de entretenimento. Mazzaropi. Bom, um dia eu fui convidado para fazer uma peça de teatro, um musical chamado Homem de la Mancha. Começamos aqui em São Paulo, fizemos um grande sucesso aí para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, quem entrou no elenco para fazer o papel do Sancho Panza? Foi o Grande Otelo. Aí eu me vi diante do meu ídolo da minha geração. Então vocês imaginam o que é a emoção de você conviver. Então, isso também faz parte da história. Às vezes você tem, olha lá o Milton Gonçalves, né? Aí você vai lá e faz um filme com ele, e um cara que você admirou o tempo inteiro, de repente você está do lado dele. Vocês vão estar também junto com esses caras. Olha, eu admirava esse, hoje ele vai fazer o meu filme. Olha que maravilha. E isso pode acontecer com certeza. Aconteceu comigo? Pode acontecer com qualquer um. Né? Não sou diferente de ninguém. As coisas acontecem. A gente nunca deve dizer, isso é impossível.
fazer cinema pode parecer uma ideia vaga, mas é possível. E acredite nisso. Acredite. Entre cinema, TV e teatro, eu queria saber qual a grande diferença que tem entre eles e qual o senhor prefere e o porquê. Olha, as diferenças são imensas. No teatro, quando você tem que representar, é como você estivesse numa tela do tamanho do palco. No mínimo 7 metros de largura, 7 de altura, e você é o teu corpo inteiro ali, ao vivo, né? Nenhum artifício que te diferencia do público ali presente. E você tem que falar para a velhinha, surdinha, que está lá na última fila. Ela tem que ouvir você. Então você tem que projetar a tua voz lá. Então para isso você tem que ter um preparo vocal bastante eficiente para você poder projetar a tua voz e poder representar para todo mundo. O ator italiano, não vou lembrar o nome, por que eu esqueci o nome dele agora? Bom, depois eu lembro e eu conto a história. Televisão. A televisão geralmente é o irmão mais pobre na temática, né? Porque você conta pequenos, essas coisas de novela, né? São histórias simples, que é para envolver o público, para entreter o público. Então não tem uma preocupação com a qualidade literária, nem com os temas, tudo é muito previsível, tudo, né? As novelas são todas iguais, são todas iguais. Tem o mocinho, a mocinha, o bandido, a bandida, tem o engraçadinho, tem o triângulo amoroso, aquela que está apaixonada por moço, que não sei o que, tal. A história é sempre igual. O que muda é um pouco o cenário, tal. Eu fiz uma novela que nunca se podia imaginar que fosse fazer algum sucesso na vida, que foi o Pantanal. A gente se enfiou lá no Pantanal, que não tinha nem luz, porque não tinha aonde acender, né? A gente fazia a tal da noite americana, quer dizer, filmava durante o dia, como se fosse noite, mudava filtro, tem uma técnica, né? Colocava um lampião, uma vela acesa, para imaginar que ali era, e a novela virou um fenômeno grandioso. Mas a história do Pantanal é igualzinha a qualquer outra história, só que acontece lá no Pantanal, né? No meio do mato, tem cobra, tem tal. Então, e outra, para você trabalhar nisso, você precisa ter uma boa memória para decorar aquela quantidade imensa de texto e chegar lá e representar como se a gente estivesse conversando aqui, não tem grandes. Claro que tem de repente uma cena que obrigue a você ter um desempenho dramático mais forte, mas isso, um personagem, com raras exceções, em 10 capítulos ele tem 3 ou 4 cenas onde ele precisa realmente, sabe, dizer, fazer com emoção. Ora, isso é o dia a dia, é passar informação para o público. Eu não estou menosprezando a novela, não. Eu estou dizendo que o processo é esse. Essa novela que está aí, por exemplo, Avenida Brasil, é um sucesso extraordinário. Quem é que vira piada até? Da Carminha com o fulano de tal. É aquela história, toda vez que eu passo na sala, que a minha mulher está lá assistindo, parece que eu vejo a mesma cena todo dia. Não muda nada. Eles gritam, né? O único diretor que eu achei, que eu sempre achei que fazia da televisão uma obra de arte, chamava-se Walter Avancini, que era um diretor terrível para se trabalhar, mas ele transformava o diálogo numa obra de arte. Ele fazia com que o ator trabalhasse na sua emoção certa, no tom certo. Então aquilo
Tudo era assim, menos, menos, menos. Agora eu vejo essa novela, tudo para cima. Quanto mais gritam, melhor. Né? Bom, e cinema? Falta o cinema. Aí é complicado. O cinema é uma arte complicada. Primeiro que é uma arte de esperar. O que se espera em cinema é uma glória. Você chega para filmar às 7 horas da manhã, você vai filmar às 2 horas da tarde. E não reclame. Eles dão lá, almoço. Aí você vai e come aquela comidinha todo dia, comidinha. E lá você espera, espera. E aí você vai para filmar, o diretor fala, não quero o tom teatral. Aí você fica puto, né? Mas é fascinante o cinema. Porque o cinema, você representa com aquela câmera ali. Você tem que fascinar aquela lente. Algumas pessoas dizem que determinado ator, determinada atriz, a câmera adora esses determinados atores, determinadas atrizes. Porque qualquer ângulo que pegue essa imagem fascina. Eu trabalhei com uma atriz, o primeiro trabalho de teatro dela foi comigo no teatro, chamado Sônia Braga. Ela foi a minha mulher na primeira peça que eu fiz, chamada Jorge Dandan. Eu achava a Sônia Braga, na época, uma menina, muito bonitinha, tinha 17 anos, um biju de mulher. Eu achava que ela não tinha talento nenhum. Ela seria uma boa modelo, sabe? Aí ela vai para o cinema, Beijo da Mulher-Aranha que ela fez, e eu também participei até desse filme. Você olha, aquilo fica... Os americanos ficaram fascinados por ela. E uma atriz que eu achava que não ia muito longe. Mas tem essa coisa que só o cinema consegue captar, esse fascínio pela imagem. E o que é o cinema, se não essa imagem? Saber, né, captar aquele olhar, aquele pensamento. E de repente isso na tela vira uma coisa maravilhosa. Né? Então essa diferença, é fundamentais as diferenças. Gente, precisa encerrar. Aí eu queria saber se quem tem uma última pergunta para a gente fazer, e aí a gente encerra, tá bom? João, eu gostaria de saber levar todo um estúdio de gravação para o meio do Pantanal, onde não tem água, onde não tem luz elétrica, na televisão você não precisa de luz elétrica, não tem sistema moderno. Como foi esse trabalho seu? Levar todo o desafio, sair do estúdio e para a realidade, pisar no chão. Olha, eu quero dizer para você que esse trabalho do Pantanal da Rede Manchete foi uma experiência muito grande. Nós fomos contratados, eu nem sabia direito o que era aquilo. Vamos embora lá para o Pantanal. O que é o Pantanal? Quando chegamos lá, veio aquilo, meu Deus, o primeiro mês foi um fascínio. Mas depois eu não aguentava mais sair naquele Pantanal. Tomava aquele aviãozinho que descia lá e queria morrer. Foi um problema. Mas, para vocês terem uma ideia de como essa novela acabou acontecendo, nós ficamos enfiados lá durante 2 meses sem sair para produzir os primeiros 20 capítulos. Quando nós terminamos, que nós íamos voltar para o Rio de Janeiro para fazer estúdio, a novela já estava no ar. E nós não sabíamos, porque lá nem comunicação tinha. Tinha nem parabólica, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Estou falando isso uma coisa séria. Quando a gente chega no aeroporto, que o povo de Campo Grande veio uma multidão. E a gente, o que está acontecendo? Era o sucesso da novela já. E aí então não dava mais para chegar no aeroporto,
porque a cidade inteira vinha no aeroporto para receber a gente, para pegar a garotada do elenco, então, beleza, né? Teve um caso de um menino que entra no quarto do hotel, entrou no quarto, colocou as coisas dentro, e de repente saiu uma menina de dentro do guarda-roupa. Coisa maluca, mas aconteceu isso. Tem um rapaz lá que queria perguntar uma coisa. Alô? Satisfeito da resposta? Eu queria, como o tema é cinema, né, e o pessoal está entretido em fazer cinema, eu nasci numa época que, ainda vanguardista, que era tudo de improviso, e hoje em meio a tanta informação, tanta tecnologia, você ainda acredita que o cinema ainda é a sétima arte? Não tenha dúvida. Acho que é uma arte fascinante que não vai mudar. Eu acho que há uma deturpação que estão fazendo com o cinema, principalmente os americanos, que hoje você não vai assistir mais um filme com uma história, você vai assistir malabarismos eletrônicos, os homens morcegos voando, o Homem-Aranha. E, aliás, outro dia eu fui no cinema assistir 2 trailers, do Homem-Aranha e do Homem-Morcego. Eu estava ali assim, tão meio distraído, eu não vi diferença de um nem para o outro. Para mim era o mesmo filme. E é o mesmo filme. Né? O Homem-Morcego e o Kid Scala lá, né? O Homem-Aranha. É uma coisa impressionante, que a tecnologia toma conta. Então, acho que tem um cinema aí que está perdendo a alma. Né? O bonito do cinema é a alma do filme, é aquilo que você olha e descobre através do olhar do ator, o mistério que aquilo tem, contar a história. Não precisa efeitos mágicos para ele ser fascinante. Mas eu acho que isso aí também uma hora vai cansar e eles vão começar a perder terreno, porque as pessoas, é como a música, né? Hoje a música virou né? Então, vocês que estão, imaginem um cinema com alma, contando a história do seu povo. Isso é outra coisa importante. Não queira contar a história de outro povo, conta a história do nosso povo, do nosso sofrimento, da nossa alegria, das nossas cores, do nosso fascínio, do nosso país. Contar essa história, a história do povo brasileiro. Vocês não são alemães, americanos, vocês são brasileiros. Então não tem que contar a história do seu país. Há uma fala que diz assim: conte a história da sua rua e do seu bairro, que você será universal. E é verdade. Entendeu? Se você contar direito a história da rua, do teu vizinho, da mulher da esquina, do barbeiro do outro lado da rua, se você souber contar a história desses elementos, vocês contarão uma história que todo mundo vai amar. Quem era? Alguém citou aqui o Mazzaropi. O Mazzaropi contava a alma do povo simples nosso, e tanto mundo queria ver o Mazzaropi, porque lá tem alma, lá tem vida, lá tem paixão, lá tem a cor brasileira. Isso que é importante. Então, não adianta, pode vir a tecnologia que quiser, pode fascinar até muita gente, mas não fascina quem quer ver no cinema uma história bem contada, com amor, com paixão, com mistério, tentando descobrir os resultados daquilo.